Eu acho que vale a pena até uma tangente aqui nessa questão de baterias como um todo, né? Acho que isso é interessante, porque é o seguinte, hoje a gente se fala muito de veículos elétricos como um todo, como solução para várias coisas, inclusive solução para ambientalismo, etc. Mas o pessoal se esquece de 3 fatores que estão associados, né? Primeiro que a bateria, é um erro muito comum, ela não é uma fonte de energia. Ela é um acumulador para uso posterior. Exato. Então, a primeira coisa que uma bateria faz é acumular energia gerada em algum lugar. Ela não gera energia. Se você colocar uma bateria aqui e falar assim, faça-se energia, ela não vai ter. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa fonte de energia, ela geralmente, né, ela é as fontes convencionais utilizadas, vamos supor, no centro urbano, é a mesma energia que leva eletricidade para a cidade, para os usuários da cidade. Vamos supor, hoje, se eu fosse usar os carros elétricos na Europa, eu estaria usando carvão para gerar energia. Certo? Ou diesel, ou uma série de coisas. Tá lá. Tem que gerar essa energia. A energia mas pode vir do sol, pode vir atômica, pode vir, mas a energia é gerada de alguma forma. E geralmente a geração de energia não é não poluente. Exceção do Brasil, que tem uma matriz elétrica bem menos poluente de todas. Aqui é bem diferente, elétrica, comparado com a Europa e tal. E o segundo ponto é o material que vai acumular essa energia. Então, o material do que é feita a bateria. Exato. Quando a gente pensa nos famosos Teslas, né, do Elon Musk lá, o pack de bateria, pela constituição de materiais do qual ele é feito, é muito mais caro que o próprio carro. Tanto que teve aquele evento famoso recentemente que o cara detonou o carro com 1 tonelada de dinamite lá, porque ficou mais barato ele explodir o carro do que usar... Na hora que chega no fim de vida do pack de bateria do Tesla, você joga o carro fora. Você nunca vai trocar o pack, você nunca vai ter um Tesla clássico. E isso a gente está falando de 8 a 10 anos de vida. Você não vai ter que... Em 4 anos um carro já não tem revenda, mas... Você não vai ter Ninguém tá falando muito nisso, mas... Você não vai ter um Opalão Você não vai ter um Opalão do tipo Tesla daqui 40 anos. Não tem Tesla clássico. E aí, hoje, se discute muito essas tecnologias de bateria. Veio o grafeno, veio os polímeros, né? Mais anteriores são os polímeros, o polímero ferro, né? O lítio. Depois, como eu falei, o grafeno, veio aí a questão do nióbio que está vindo agora para produzir. Tem a questão do Tesla falando, do Elon Musk falando de bateria com pó de diamante. E ninguém nunca deixou de considerar, embora ninguém queira falar, aquela que está na Voyager, que a gente já discutiu essas 2 semanas, que ela é termonuclear. Né? Uma pastilhazinha nuclear ali funciona. Então, assim, eu acho que hoje... E voou de novo, o rover que levou o Curiosity, né? Que é o que levou o Ingenuity agora para Marte, ele também usa uma bateria termonuclear. Exatamente, que é a bateria que, na minha opinião, hoje, com as tecnologias que o ser humano tem hoje em mãos... Ainda eu acho que é a menos poluente e a melhor de todas, né? Mas eu acho que o problema dela é que ela serve muito para aplicações de baixíssima corrente, de baixíssima potência. E não é, porque é o seguinte, você hoje não vai evoluir só a bateria. Você tem que evoluir a tecnologia dos motores. O brushless já foi um bom exemplo disso, né? Sim. Então, assim, você hoje ter essas tecnologias todas associadas é muito importante. Então, antes, né, de ter o carro elétrico, o veículo elétrico, o trem elétrico, o caminhão elétrico, né, você tem que pensar muito bem nessa tecnologia de geração de energia. Tanto que na parte veicular hoje, automotiva, o híbrido tem sido a melhor solução. Sim. Você tem um motorzinho de cana ali, né, movido... Sim, o híbrido série eu considero hoje a melhor solução. Mas assim, só uma tangentezinha, né? Que eu acho que é importante. Sim, é importante. E aí eu tô lembrando que eu vi uma apresentação sua, inclusive com alguns gráficos de bateria, que seria interessante se você pudesse mencionar. Pena que aqui a gente não vai ter o PowerPoint com o gráfico lá. Aqui o Zé desenha na hora aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco! Quem sabe faz ao vivo. Tem um dos gráficos que eu mostrei naquela apresentação lá, quem quiser assistir, tá no canal Base Militar Vídeo Magazine. Só colocar no YouTube lá, Base Militar Vídeo Magazine, eVTOL, tem um papo legal lá que eu fiz com o Felipe Salles. E um dos gráficos que eu mostrei nessa apresentação é conhecido como Ragone, gráfico de Ragone. O que ele mostra pra gente? Ele mostra 2 grandezas que são bem importantes, não são as únicas, mas são bem importantes no mundo da
escolha de acumuladores de energia, que podem ser qualquer coisa. Sem dúvida. Podem ser qualquer coisa. Inclusive uma pedra no alto da montanha está acumulando energia. Ah, e agora você deixou uma bola quicando que eu... Eu sabia. Anota aí, anota aí. O Mário tem que segurar ele, porque ele sai completamente do... Eu vou tirar o pino da granada, jogar e sair correndo. É uma baita de uma idiotice a gente levar um avião a 35 mil pés, acumular um catupilhão de energia potencial e depois jogar isso fora. Exatamente. Você chegou onde eu queria. E eu tô batendo na Pelo menos vocês estão concordando já. Desde 2010. Exatamente. E até agora eu não vi ninguém falando sério sobre isso. Se tem alguém levando isso a sério, está escondendo muito bem escondido. Pronuncia aí no chat. Possível é. Tecnologia para fazer isso existe. Inclusive a piezoelétrica dá para usar nesse negócio. Então. Mas vamos lá. Bom, acumulou energia. Vamos contar aqui, Mário. Se você soltar outra que sai totalmente o negócio te expulsar daqui. Corta o microfone dele aí, vai. Poxa, sim. Não, mentira, nunca. Quilograma. E aqui, watt por quilograma. Esse é um dos jeitos de olhar o gráfico de Ragone. Ou quilowatt, né? Para ficar todo mundo igual. Aqui é energia. Aqui é energia quilowatt-hora, que é a densidade de energia. Densidade de energia por densidade de potência. Densidade de potência. E potência, aí agora tô pra falar, mas eu nunca... Sabe aquela galera que estuda física no colégio? Mas professor, eu nunca vou usar isso na vida. Pois é, vai. E a gente pode transformar isso aqui e pensar no seguinte. É o que eu sempre falo, quem não tem potência tem que ter tempo. Porque potência, a definição é trabalho realizado num determinado tempo. Exato. Certo? Às vezes, a mesma quantidade de energia, ela precisa ser diluída no tempo, porque você não consegue disponibilizar toda aquela energia. É que nem um maratonista e o Usain Bolt. Os dois, se você pensar, talvez eles tenham o mesmo gasto calórico. Né? Caloria também é uma medida de energia. Só que o Usain Bolt consegue botar tudo que ele tem ali naqueles 9 segundos. Menos de 10 segundos. E o maratonista faz isso em 44, 42 quilômetros. É mais ou menos isso daí. Então a gente tem baterias hoje, ou acumuladores de energia, inclusive mecânicos. Qual pode é o ser... melhor dos mundos aí? O melhor dos mundos ia ser alguma coisa que tivesse aqui, né? Certo. Que aí, de novo, é outra frase que eu uso sempre, aqui é o chocolate que emagrece. É aquele que você mais come e fica mais magro. Aproveitando que você já entrou nesse assunto, deixa eu dar, antes que o BDM bata. Lá vem o Mário. Então, quando você falou que o aluno diz, né, eu nunca vou usar isso, né? Principalmente na parte quando eu estava explicando potência na matéria, eu sempre falava, bom, você acabou de usar só para dizer essa frase. Pronto, só. Já fez o parênteses. Na realidade, no mundo real, o que a gente tem é um universo de projeto aqui e um universo de projeto aqui. E um universo de projeto aqui. Aqui é o pato. Ele nada, anda e voa, não faz nenhum dos três direito. Mas tem projetos em que você tem soluções de engenharia que você vai precisar desse quadradinho aqui. Você vai precisar um meio termo entre os dois. As outras soluções, elas estão distribuídas por aqui e por aqui. Hoje, o que a gente tem de melhor em termos de densidade de energia? Para efeitos práticos, e daí aqui eu tenho que deixar isso muito claro, porque a galera da academia, da pesquisa principalmente, fala, mas eu vi um paper que o cara conseguiu 700 watt-hora por quilo. É possível, mas é uma célula de pesquisa. É um protótipo. Eu estou falando aqui... Não está em produção. Série, que você pode hoje comprar e botar no teu carro. Comercial. Você pode comprar pack. A gente está falando mais ou menos de 250 watt-hora por quilograma. Certo. Aqui, então, você está no 250, isso. O melhor, assim, dá para comprar. Exatamente. E aí você vai ter algumas baterias também, né? Você pegar, por exemplo, a bateria de notebook, a lítio-íon, ela é uma bateria com baixa taxa de descarga, só que com uma densidade energética maior. As do Tesla, o carro, também estão nessa faixa? Estão nessa faixa. E aí, algumas outras soluções, por exemplo, bateria térmica, que é utilizada one shot em mísseis, etc. e tal, elas estão por aqui. Flywheels, discos de inércia, eles estão mais ou menos por aqui. Ar comprimido vai estar um pouco aqui mais para baixo e tal. Então é um gráfico que dá para colocar todo tipo de armazenamento de energia aqui, ou até as químicas das baterias, ou seja lá o que for.
né? Então é sempre um compromisso. E por que isso é tão importante no mundo do eVTOL? Como a gente estava conversando antes, projetar no nominal é fácil. Quer dizer, não é fácil, mas é mais fácil do que projetar em cenários que você não conhece, num cenário de falha. Aí vamos falar de falha. Hoje, num veículo desse aqui, se um motor para de funcionar, tudo bem, ele precisaria ser pelo menos um octa para segurar a falha de um rotor, mas vamos imaginar, vamos fazer o exercício nesse cara aqui. Eu estou dividindo o peso dele, eu estava com o peso dele dividido por 4. Então, cada rotor desse aqui estava segurando, vamos imaginar que ele pesa 1 kg, cada rotor desse aqui estava gerando 1 kg de sustentação. A hora que eu perco esse 1 kg de sustentação, ele vai dividir a fatia desse cara por 3. Então eu vou ter 1 kg da questão da controlabilidade, né? A controlabilidade no quad já foi pro vinagre. Depois a gente volta nisso aí. O que acontece? Quase tudo que é relação de energia com velocidade na natureza escala ao quadrado. A hora que eu tenho que rodar esses rotores 3/4 mais rápido, ou aliás, 1/3 mais rápido para acomodar a perda de um rotor, esse cara, ele gera, se eu tiver que dobrar a velocidade deles, ele vai precisar de 4 vezes mais de potência. Então eu saio daquela bateria nominal que estava por aqui e vou precisar instantaneamente de uma bateria que está aqui. Qual que é o jeito de resolver isso? Ou eu levo 2 tipos de bateria, uma para cada situação, ou eu dobro a capacidade da minha bateria instalada. Coloco elas em paralelo. Só que daí, no nominal, você está levando o dobro de peso à toa para lidar com o caso de falha. Ela vira um peso morto à medida que vai gastando, diferente do combustível no avião e no foguete. Que vai aliviando o peso. E aí está a beleza de alguns projetos. O projeto da Lilium, que é uma empresa alemã que está fazendo um dos VTOLs que eu acho que tem chance, ele é diferente de todos os outros, porque ela tem 36 motorzinhos. E aí, se você perder um, você está dividindo 1 sobre 36. Você está requerindo menos dos outros. E aí, talvez essa seja a grande sacada do projeto deles. Você redundar na propulsão, não na energia.